Olá, galerinha! Belezinha? Todos bem? Todos em casa? Espero que sim, hein? E aí, como foi a nossa primeira experiência com a nossa primeira videoaula? Tenho certeza que não foi fácil. Sim, é verdade. Não é a mesma coisa de estarmos em nossas salas, né? Estarmos interagindo diretamente. No entanto, tempos de pandemia exige certas adaptações, ok? De toda forma, o mais importante é não deixar de estudar, não deixar de fazer os exercícios, as atividades. Combinado? Então, confiram as nossas videoaulas, façam os exercícios e não percam o ritmo, beleza? Isso é extremamente importante. Assim como o mais importante, muito cuidado, beleza? São tempos de amor, são tempos de cuidado, beleza? Um grande abraço, muito prontamente, muito breve, nos veremos. Vamos lá, galerinha, preparados? Pegaram o seu livro, o seu caderno? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas da América, ok? Quando nós falamos dos povos indígenas da América, nós precisamos revisar algumas coisinhas que nós falamos nas últimas aulas, ok? Exatamente. Quando nós começamos a abordar esse capítulo, nós destacamos que são vários povos indígenas desse continente que hoje nós chamamos de América, ok? Bem, frente a isso, nós temos sim uma grande diversidade cultural desses povos. Quando eu falo de uma grande diversidade cultural desses povos, eu estou falando de diferentes culturas, eu estou falando de diferentes povos que se organizaram em diferentes regiões do continente americano. Então, nesse primeiro mapa que eu trouxe aqui para vocês, eu destaco diversos povos da América do Norte, alguns na América Central e alguns outros na América do Sul. Percebam, portanto, que em cada região do continente americano nós tivemos o desenvolvimento de culturas específicas, ok? Então aí na América do Norte nós temos esquimós, sius, comanches, apaches, iroqueses, ok? Já um pouquinho ali, né, no sul do México e parte da América Central, nós temos o famoso Império Azteca. Nessa imagem é interessante porque a gente destaca dois grandes impérios desses povos indígenas, desses ameríndios. Ameríndios significa povos indígenas das Américas, ok? É um outro conceito bastante utilizado. Então, nesse mapinha aí a gente destaca sobretudo o Império Azteca e o Império Inca. Foram povos que desenvolveram poderosos impérios. Mais adiante, nós vamos falar sobre cada um desses povos, ok? Então não se preocupem. Bem, ali na América Central a gente destaca sobretudo os maias e aqui já na América do Sul nós destacamos o maior império de todos, o Império Inca. Esse meio marronzinho que se destaca aí, uma vez que ele dominou toda a região andina ali, a costa da América do Sul voltada para o Oceano Pacífico. Belezinha? Agora, chama a atenção de vocês para essa região que hoje nós chamamos de Brasil, e isso, o nosso país. Vejam que há pelo menos três destaques de três troncos linguísticos e ao mesmo tempo, né, de diversos povos indígenas, o Tupi, o Aruac e o G. Nesse território, que hoje é o nosso país, nós tínhamos diversas culturas indígenas também, ok? Isso é tão importante que nós teremos uma aula especificamente para nos dedicarmos aos povos indígenas do território brasileiro. Combinado? Vejamos. Por exemplo, eu trouxe aí para vocês alguns desses povos. Percebam que o atual território brasileiro ele é totalmente ocupado, habitado por diferentes nações indígenas, por diferentes etnias, por diferentes culturas, culturas estas que formaram a nossa cultura brasileira, que formaram a identidade do povo brasileiro, ok? Então, quando nós falamos ainda hoje, 2020, de povos indígenas, de direitos dos povos indígenas, é algo que merece uma certa
atenção para o nosso debate, ok? Vejam que nessa representação nós temos uma grande concentração no norte. Mas por que no norte? Né? Onde está mais verdinho aí. Por quê? Exatamente, galerinha. Lembre-se, a floresta amazônica. Ok? Então, a floresta amazônica é um meio também de defesa desses povos. Não se esqueçam disso. Bem, professor, e por que é tão importante nós falarmos de diversidade cultural dos povos indígenas nas Américas? Galerinha, primeira coisa, o Brasil é situado numa região chamada de América Latina. É extremamente importante nós reconhecermos os povos formadores dessa região, ok? Os povos que contribuíram decisivamente para a formação da nossa identidade, da nossa cultura, beleza? Então, quando nós falamos dessa grande diversidade cultural na América Latina, nós estamos falando pelo menos de 8,3% da população latino-americana que é indígena. Professor, mas 8,3% significa o quê? Significa pelo menos, galera, no último censo da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina de 2010, 45 milhões de pessoas. 45 milhões de pessoas organizadas em 826 povos indígenas. Exatamente. Vejam, portanto, como quando nós falamos de índios ou indígenas, nós partimos de um conceito muito etnocêntrico, um conceito, um termo, índios, muito reducionista, que faz com que nós pensemos que todos esses povos, toda essa grande diversidade de povos, 826 por exemplo, são todos iguais, e não são. Não podemos esquecer que são povos e culturas diferentes, ok? Sim, é verdade, muitos desses povos têm algumas semelhanças, mas não são povos idênticos, não são culturas idênticas, ok? Não podemos nos esquecer disso. Bem, dentre os países latino-americanos que se destacam, nós temos aí Bolívia, Guatemala, Peru e México. Vejo que são países, inclusive, muito próximos do Brasil, beleza? Então, só para nós termos algumas ideias, aí está um mapinha, Los Pueblos Indígenas em América Latina, os povos indígenas na América Latina, onde nós temos, né, alguns percentuais da população indígena em cada um desses povos, ok? Então, percebam que desses 826 povos, distribuídos em diferentes países da América Latina, nós temos aí, nessa mesma pesquisa, um percentual da população indígena em cada um dos países que forma a América Latina. Então, por exemplo, como nós destacamos Bolívia, Guatemala e o México, a população na Guatemala ela tem 41% da população desse país é indígena. Olha só que expressivo. Quase a metade da população da Guatemala é representada por esses indígenas, como nós podemos ver ali, ok? Além disso, no México, 15,1%. Já aqui na América do Sul, nós temos ali na região da Bolívia. Qual é o percentual da Bolívia? 62,2%. Professor, mais da metade, exatamente. Não é à toa que a Bolívia, na América do Sul, por exemplo, é um país pluriétnico. Só para nós termos uma dimensão do que isso significa, quando nós falamos pluriétnico, é o reconhecimento da existência de uma diversidade de etnias no seu país. Tanto é que há 4 idiomas oficiais na Bolívia, por exemplo. Agora destaquem o percentual no Brasil. 0,5% da população brasileira é indígena. Professor, muito pouco, né? Se nós observarmos, galera, são pelo menos 900 mil
indígenas no nosso país. Ah, professor, mas nem não chega nem a 1 milhão. Verdade, não chega nem 1 milhão hoje, em 2020. Mas e antes? Eram quantos? Por que desapareceram? É bastante importante nós pensarmos ao longo da história como que esses povos eles foram gradativamente desaparecendo. Alguns deles, na verdade, foram até dizimados, ok? Então é extremamente importante nós reconhecermos o papel de diferentes povos indígenas na história da América Latina. Então percebam que quando os europeus aqui chegaram, por volta do século XVI, no caso do território brasileiro em 1500, eles se depararam com diversas nações, diversos povos que eram majoritários, que eram a grande maioria. Uai, o que aconteceu que ao longo dos séculos esses povos nativos eles foram desaparecendo? Uma vez que nós estamos em um período de quarentena, um período de pandemia frente ao novo coronavírus, Covid-19, é extremamente importante que nós nos lembremos que parte desses povos nativos foram dizimados por algumas doenças, por algumas epidemias também. Por exemplo, a varíola, a febre amarela, o sarampo foram doenças que dizimaram diversos desses povos que aqui viviam. Por quê? Porque os europeus já tinham conhecimento dessas doenças e utilizaram, de certa forma, como uma arma biológica para dizimar essa população. Os povos nativos eles não tinham conhecimento dessas doenças e muito menos tratamento ou alguma forma de cura, ok? Seus sistemas imunológicos, portanto, não estavam preparados para essas doenças. Um exemplo, então, de arma biológica foram as próprias epidemias, ok? Então, precisamos de fato nos cuidar. Beleza, galerinha? Bem, mais uma vez, quando nós falamos dessa diversidade cultural na América Latina, nós estamos falando cerca de aproximadamente 57 milhões de povos nativos no momento da chegada dos europeus. São povos nativos que se organizavam em culturas diferentes. Nós vamos destacar os incas, os maias, os astecas, mas também alguns diversos povos indígenas do Brasil. Beleza? Cada um desses povos vai ganhar uma aulinha de destaque. Então, não se preocupe que nós veremos pelo menos essas grandes civilizações detalhadamente. Beleza? De toda forma, nós podemos destacar aí que na América do Sul, por exemplo, onde hoje é o Brasil, nós tivemos Tupi-Guarani, Gês, Tapuias, Aruaques, Maipurés, Caraíbas e diversos outros grupos. Já na região andina, aqui na América do Sul, na região da América Central e México, nós temos aí os mais conhecidos, os mais famosos, Incas, Astecas e Maias. Uma vez que na América do Norte, onde hoje é principalmente os Estados Unidos, nós tivemos também o desenvolvimento ali de civilizações como Sius, Cheyennes, Apaches, Comanches, Cherokees e vários outros, ok? Isso é importante para perceber que em toda a América nós tínhamos povos indígenas diferentes, beleza? Aqui eu destaquei as 3 civilizações curiosas em vários sentidos, ok? Gradativamente nós vamos matar essa curiosidade. O primeiro desses povos que nós vamos estudar são os astecas, belezinha? Mas observem que, de certa maneira, esses povos, eles conviveram, eles coexistiram. O interessante é destacar aí, nesta imagem, 1400 DC. 1400 depois de Cristo, nós temos o fim da civilização maia. Ainda hoje é um grande mistério do desaparecimento dessa civilização. Beleza? Muito diferente da civilização asteca e da civilização inca, que foram desaparecendo a partir do processo de colonização. Um processo em que os países europeus chegaram nas Américas e impuseram o seu modo de viver, impuseram a sua organização política, econômica, social e cultural. Ok? Bem,
Além disso, é importante destacar que esses povos eles também são chamados muitas vezes de povos pré-colombianos. Olha como o português é lindo e nos ajuda a compreender esse termo. Pré, antes, colombianos, Cristóvão Colombo? Claro! Cristóvão Colombo, o primeiro europeu a chegar nas Américas, lá em 1492. Exatamente. Então, quando nós falamos de povos pré-colombianos, nós estamos falando desses povos nativos, desses povos indígenas, que já viviam, já habitavam o continente americano. Aquele novo mundo, como ele será chamado. Ok? Bem, vamos começar a falar dos astecas. Por que os astecas são tão importantes? Como nós podemos ver nessa imagem aí, os astecas já, de certa maneira, nos chamam bastante atenção. Pela sua forma de se vestir, pela sua religião, pela sua cultura, mas também pelos seus conhecimentos, pelos seus saberes e pelas suas técnicas. Percebam que os astecas construíram um poderoso e importante império na região onde hoje é o sul do México e parte da América Central, ok? Então, nós vamos falar dos astecas no sentido deles terem criado um poderoso império. Nós já vimos essa palavrinha antes, império, um governo centralizado na figura de um imperador, ok? Bem, quando nós falamos do Império Azteca, como eu acabei de falar, nós destacamos aí esta região entre o Golfo do México e o Oceano Pacífico. Foi nessa região, do sul do México e parte da América Central, que o Império Azteca se ergueu. Dentre as cidades mais importantes, eu vou destacar a capital do Império Azteca, que se chama Tenochtitlan. Exatamente, Tenochtitlan. Repita aí comigo, ok? Bem, o Império Azteca ele surge em 1325, com a fundação dessa cidade, Tenochtitlan, e termina em 1521 com a invasão e colonização dos espanhóis, liderados por Hernán Cortés. Bem, mais uma vez eu chamo a atenção que quando nós estudamos um povo, uma civilização, nós precisamos pelo menos explorar 5 dimensões. Mais uma vez, conta aí na sua mão. A religião, a economia, a política, a sociedade e a cultura. Peguei vocês, hein? Mas como que nós estudamos essas 5 dimensões dessas civilizações, desses povos? Por meio de fontes históricas. É com base nessas fontes históricas que nós temos acesso a essas informações. Belezinha? Vamos lá falar dos astecas. Bem, como eu já falei, os astecas eles surgem inicialmente nessa região sul do México, e acabam se expandindo também para a região da Mesoamérica, ali na América Central. Por que eles têm esse nome de astecas? Porque eles surgem inicialmente nessa cidade que nós chamamos de Aztlán. A partir de Aztlán, eles migram para a região do Vale do México. E ali, nessa região Vale do México, em 1325, eles fundam a cidade de Tenochtitlan. Mais uma vez, a capital do Império Azteca é a cidade mais importante. Ok? Bem, vejamos que os astecas eles têm uma poderosa tradição guerreira, são povos guerreiros. Então é a partir dessa tradição guerreira que o império se forma e se expande. É a partir da guerra, é a partir de alianças políticas que esse império ele vai crescendo cada vez mais. No entanto, quando nós falamos império, nós estamos falando de um império que não é homogêneo, de um império que não é unificado. Ok? Por isso que nós nunca podemos dizer que o Império Azteca foi uma unidade política. O Império Azteca nunca foi uma unidade política. Por quê? Porque além dos astecas, que eram os principais líderes desse poderoso império, eram aqueles dominantes, também chamados de mexicas por eles próprios, mexicas ou mexicas, eles estavam no império junto com uma grande diversidade de povos. Além dos astecas, nós temos dentro do Império Azteca, então,
outros povos como os olmecas, os toltecas, as mistecas, os zapotecas, as bistecas... Opa, bisteca não, né? Bisteca deixemos para o almoço. E as totonacas, beleza? Não se esqueçam, portanto, que nós temos aí uma grande diversidade de povos. De toda forma, esses povos eram subordinados, eles deviam obediência ao imperador azteca. Esses povos, eles deviam pagar impostos. Como que eles pagavam os impostos? Por meio de penas raras, por meio de pedras preciosas, como a jade. Os astecas acreditavam que a jade era uma das mais importantes, né? Pela sua resistência, eles acreditavam que até fosse a grande pedra da imortalidade. Além de alimentos como o milho e o cacau, olha aí a origem do chocolate, né? E pagavam impostos também com pessoas e animais para sacrifícios. Exatamente, os astecas também faziam sacrifícios, ok? Bem, desse poderoso Império Azteca, eu quero destacar Montezuma II, 1502 a 1520. Se Montezuma tem ali o segundo na frente, é porque teve um primeiro, Montezuma I. Exatamente. Montezuma I foi o pai de Montezuma II. Os dois são responsáveis pelo momento de maior desenvolvimento do Império Azteca. Ok? No caso do Montezuma II, justamente por quê? Porque foi o período em que o Império Azteca teve mais cidades. Foi o período em que o Império Azteca teve, por exemplo, 500 cidades sobre o seu domínio. E até quando vai durar esse período de auge do Império Azteca? Até por volta de 1525, quando Hernán Cortés chega na região e domina, invade, né, e vai conquistar Tenochtitlán, que era a capital do Império, com base na violência, com base na colonização. Então, quando nós falamos da queda do Império Azteca, nós estamos falando de um processo cruelmente violento feito pelos espanhóis, onde vai ter um grande massacre dos astecas. Sim, né, esse massacre contou com a participação, inclusive, de outros povos nativos que eram rivais, uma vez que eles eram guerreiros e, né, eram rivais entre si. Ok? Bem, agora quando nós falamos da sociedade asteca, nós precisamos destacar que era uma sociedade guerreira e extremamente hierarquizada. Mas uma observação, era hierarquizada, no entanto, você tinha sim uma mobilidade social. O que é importante destacar nessa mobilidade social? Se um guerreiro ele se destacasse como um excelente guerreiro, ele poderia, né, crescer socialmente, ele poderia, né, se transformar em um grupo mais importante. Beleza? Uma outra característica extremamente importante da sociedade, da cultura asteca, é o papel do imperador. O imperador ele é considerado, mais uma vez, né, veja o papel do imperador, ele era quase um deus para os astecas, ok? Uma vez que ele era o chefe político, religioso e militar. Ah, professor, então nós estamos falando de um império teocrático, onde política e religião se misturava? Exatamente. Nós já conhecemos esse termo porque nós estudamos lá na Mesopotâmia e aqui nas Américas os astecas também se organizavam em um império teocrático, ok? Por isso que o imperador era uma figura sagrada. Bem, além do imperador que estava no topo dessa sociedade, nós temos aí, abaixo do imperador, chefes militares, altos funcionários, burocratas, né? E os próprios sacerdotes, que são membros religiosos, ok? Percebam que abaixo desses chefes militares, altos funcionários públicos e religiosos, nós temos a nobreza. Uma nobreza, né, que tem uma série de privilégios. Logo abaixo da nobreza nós temos os famosos potitecas, que são negociantes de mercadorias, os únicos com permissão para viajar em expedições comerciais. Então, percebam que os potitecas, são principalmente comerciantes, beleza? Logo abaixo nós temos artesãos, camponeses e escravos. Uma observação, quando nós falamos de escravos na sociedade asteca,
Nós estamos falando de prisioneiros de guerra ou devedores, pessoas com dívidas. De toda forma, era a classe mais baixa da sociedade asteca. E lembremos-nos que eles eram guerreiros, boa parte dos seus escravos eram prisioneiros de guerra. Combinado? Bem, quanto à religião asteca, merece muito destaque o caráter politeísta da religião. Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. A curiosidade é que esses deuses que vocês estão vendo aí, né, eles eram deuses da natureza, representavam o sol, a lua, o trovão, a chuva, né? Então eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês. Está até ali, do ladinho, a representação desses deuses. Mas vamos lá? Vamos conhecer o deus Huitzilopochtli, deus da guerra? Ou melhor, o deus do sol, professor? O Tonatiuh, deus do sol. Ou Tlaloc, deus da chuva. Ou o criador do homem, protetor da vida e da fertilidade, Quetzalcoatl. Percebam que são nomes bem simples, não é mesmo? Não se preocupem, galerinha. O mais importante aqui é vocês lembrarem e destacarem que os astecas eram também politeístas, acreditavam em diversos deuses. Ok? Um outro aspecto importante que eram povos que acreditavam em mitos e lendas, assim como diversos povos indígenas do Brasil. Bem, uma peculiaridade, uma singularidade dos astecas é que eles faziam sacrifícios humanos aos seus deuses. Então, cenas emblemáticas como essa, arrancando o coração dos seus sacrifícios para os seus deuses, é muito presente na iconografia referente a esses povos, referente às imagens deixadas por eles. Ok? Sacrifícios humanos eram como uma oferenda aos seus deuses. Belezinha? Bem, quando nós falamos de economia, mais uma vez, não podemos nos esquecer que a agricultura era a base dessas economias. Ok? Então a agricultura dos astecas é, mais uma vez, a base da economia, né, dessa sociedade. Ok? No entanto, há várias técnicas agrícolas. Cada um desses povos tem uma forma de trabalhar sua agricultura. Dos astecas, destacamos as famosas tinampas, ilhas artificiais, onde eles produziam e aproveitavam a água ali próxima à região. Ok? Então, produtos como o milho, principalmente, né, a base dessa agricultura, mas também pimenta, abóbora, cacau e outros produtos importantes. Era inclusive por meio dessa produção de alimentos que eles pagavam seus tributos, assim como penas, pedras, como nós já vimos. Ok? De toda forma, além da agricultura, nós tínhamos também o comércio, um comércio realizado por meio de trocas. Essas trocas eram por meio do escambo. Nós não temos a circulação de moedas ainda, ok? Moedas serão os portugueses, os espanhóis que vão trazer para a região. Além do comércio, também temos o artesanato. Não podemos nos esquecer, ok? Como são as famosas tinampas? Aí no desenho, nós temos exemplos, né, que já falam por si só. Essas ilhas artificiais, né, eram construídas justamente para aproveitar a água. Então percebam que esses jardins flutuantes, né, era na verdade o cultivo de vegetais em terrenos retirados do fundo dos lagos. Era uma forma, uma técnica agrícola em que os astecas eles faziam isso para aproveitar a fertilidade desse fundo dos lagos. Ok? As tinampas foram, portanto, né, a principal técnica herdada aí dos astecas. Belezinha? Quando nós falamos da cultura, né, nós temos uma grande diversidade de elementos culturais. Eu gosto de destacar muito esse esporte dos astecas, o Tlachtli, né? Porque o Tlachtli ele é muito semelhante ao nosso famoso e tradicional futebol. Ok? No entanto, ele não poderia ser jogado com as pernas. Deveria ser jogado com os joelhos ou os quadris. Não podiam usar as mãos. E a equipe perdedora era sacrificada. Por isso que o Tlachtli é visto como o jogo da morte asteca.
E aí, quem quer jogar? Belezinha? Bem, além de elementos culturais, nós temos saberes e técnicas deixados pelos astecas. Quais são essas, professor? Nós temos grandes conhecimentos de matemática, de arquitetura, de astronomia e até mesmo engenharia. Daí eu deixei um exemplo de pirâmides, por exemplo, construída pelos astecas. Na arquitetura nós poderíamos destacar os canais, ou aquedutos, cidades, assim como as próprias tinampas, essa técnica agrícola tão importante, ok? Mas também na matemática nós podemos lembrar a própria geometria e astronomia. Percebam, portanto, quando nós falamos dos astecas, nós estamos falando de uma grande civilização, de uma grande cultura, ok? Para finalizar, eu deixei aqui para vocês, vou deixar disponível, né, lá no site para vocês, uma tabelinha com todas as informações sobre os astecas. Explorem essa tabelinha e registrem no caderno de vocês, ok? Quando nós falamos dos astecas, nós estamos falando de uma grande civilização, de um grande povo indígena das Américas. Beleza? Em 1525, esse poderoso império ele foi invadido e ele foi conquistado pelos espanhóis. Exatamente. Os espanhóis, por meio da força, por meio da guerra de conquista, acaba dizimando todo esse povo. Ok? Bem, agora é hora de testar nossos conhecimentos. Viram aí que os astecas têm muitas coisas importantes que nós precisamos aprender e revisar. Ok? Agora, esses exercícios eu vou deixar para vocês, né, fazerem com calma aí na casa de vocês. Galerinha, nunca se esqueçam, né, que nós podemos estudar mesmo à distância, ok? Brigadão, vamos estudar, um grande abraço, tchau, tchau.